muita tecnologia envolvida nos bastidores de uma rede de distribuição de energia elétrica. Bom, começando pelo fato de que ela tem que chegar até a casa do consumidor, a uma empresa, ela está permitindo, por exemplo, essa conversa aqui no Liderança Digital. Para falar desses bastidores e de projetos de transformação digital, a gente conversa hoje com o Gustavo Estrella, que é presidente da CPFL Energia. Gustavo, obrigada por estar aqui com a gente. E na pandemia, vocês aceleraram o atendimento online aos clientes. Muitos setores fizeram isso. Como tem sido a adesão dos clientes da CPFL até agora, desde o ano passado? E já dá para falar de economia com redução no atendimento presencial ou de emissão de contas em papel? Ok, Dani, obrigado. Agradeço a você e ao Valor a oportunidade de estar aqui, de fato, falando sobre tecnologia, inovação. De fato, o nosso setor está passando por uma grande transformação, em especial aqui no período pós-pandemia. Talvez um dos setores que mais foram afetados é o nosso segmento de atendimento ao cliente. A gente já vinha num processo, né, de automação e digitalização, que obviamente ele foi acelerado e muito acelerado ao longo dessa pandemia. A começar assim por uma série de mudanças que a gente fez aqui internamente, né, aumentando os canais de atendimento, né, saindo um pouco daqueles canais tradicionais de site, agência, 0800, a gente atendimento da forma mais rápida possível. Fizemos isso, tivemos bons resultados, né? Como eu falei, a gente já vinha no processo de digitalização do atendimento. A gente hoje já bateu 90%, né, dos nossos atendimentos ao cliente de maneira digital. Só para você ter uma ideia, em 2017 era 70%, a gente chegou em 80% em 2019, portanto, pré-pandemia, e hoje a gente bate 90%. Quer dizer, a gente já vinha nessa direção de automação, ela foi acelerada e acelerada bastante ao longo da pandemia. Alguns números interessantes, né? O nosso aplicativo, que talvez seja uma das grandes apostas, né, que a gente tem cada vez mais, a população em geral, os nossos clientes também usam o celular, né, para praticamente tudo. Então, a gente teve aqui um incremento exponencial dos downloads do nosso aplicativo. A gente começou a pandemia com 500 mil downloads, a gente hoje já tem 2 milhões e 400. O atendimento mais recente do WhatsApp, né, a gente começou isso mais ou menos no meio do ano passado, a gente está aqui quase batendo já 4 milhões de atendimentos via WhatsApp, né, então é um atendimento online, o cliente consegue a informação e, em geral, a grande demanda que a gente tem é por pedido de segunda via de conta. Além disso, a gente também tem os pagamentos, que também passaram por um processo de digitalização, né? Começo da pandemia, né, lockdown, ninguém podia sair, bancos fechados, as lotéricas fechadas, a gente também teve que melhorar os canais os meios de pagamento digitais. A gente viu assim uma migração para a digitalização muito grande, né? A gente tinha no pré-pandemia, a lotérica era o nosso principal agente arrecadador, com quase 40%, esse número hoje já é abaixo de 30%. Então teve uma queda grande e um aumento grande, especialmente de pagamentos via internet, que hoje é o nosso principal canal de arrecadação, e o Pix, como eu falei, começou somente o ano passado. Acho que o Pix é um sucesso, né, enfim, nacional, a população de fato tem usado muito o Pix, com a conta de energia também não é diferente, né? Hoje já corresponde a 5% de toda a arrecadação da CPFL feito via Pix. A gente foi uma das primeiras empresas do setor a criar o canal de arrecadação via Pix. E por último, né, também, e não menos importante, é o tema da conta digital, né? Aqui também, voltando aqui no começo da pandemia, uma dificuldade nossa de fazer a entrega da conta, a gente então começou a estimular para que os nossos clientes passassem a receber a conta por canais digitais. Aumentamos os canais, o nosso canal principal ainda é até hoje, mas era o único na época, era o e-mail. A gente hoje também tem o envio de conta por SMS, né? Aqui também com crescimentos grandes, a gente começou a pandemia com 2,2 milhões, né, de contas digitais. A CPFL tem 10 milhões de clientes, hoje esse número já bate 4,2 milhões, ou seja, a gente dobrou, né, o número de contas digitais ao longo desse último ano. Só um ponto aqui que também acho importante colocar, também durante a pandemia a gente criou a nossa fintech, a fintech aqui da CPFL, chama Alesta. A Alesta também é uma fintech que começa a prestar serviços financeiros para os nossos clientes. Então, a gente já começou a oferecer de uma maneira simplificada, de uma maneira
100% digital, né, via marketplace. O nosso cliente consegue fazer parcelamento das contas também via a nossa fintech. Gustavo, agora que você comentou da fintech, quem não tem conta bancária, né, mesmo tendo celular e tal, como faria para poder fazer o pagamento da sua conta de energia? A fintech ajudou nisso? E outra pergunta, vocês conseguiram reduzir índice de inadimplência, por exemplo? Em relação aos clientes não bancarizados, na verdade a Alesta ela nasce com foco nesse público. A ideia é como é que a gente pode facilitar a vida, né, de um cliente que não tem conta no banco, ele precisa fazer um parcelamento de conta. Ele não precisa ter conta em banco, ele consegue fazer o parcelamento via a nossa fintech, e o parcelamento, o pagamento dele é feito dentro da própria conta de energia. Quer dizer, então, quando ele for pagar a conta de energia dele, automaticamente ele paga junto o parcelamento dele. Em relação à inadimplência, a gente tem um cenário um pouco diferente. Eu acho que, obviamente, criar comodidade tende a trazer um benefício em relação à inadimplência. A gente não pode esquecer o momento que a gente está vivendo hoje, né? E aqui a inadimplência hoje ela é afetada basicamente por dois grandes fatores. O primeiro deles é a queda de renda da população de forma geral. Isso acontece também com os clientes da CPFL, né, pela crise aqui, né, pós-pandemia que a gente vive. E o segundo pelo aumento da conta de luz, né? A gente pegou aqui uma crise hidrológica forte, muito pesada. Essa crise traz um despacho térmico mais alto e a consequência disso é um custo de energia mais alto. Então a gente tem ainda uma queda de renda com alta taxa de desemprego no nosso país e aumento da conta de energia. Isso aqui traz um impacto importante em inadimplência. Então, quando a gente olha aqui no número final, a gente teve durante a pandemia e ainda aqui ao longo desse ano um aumento de inadimplência, mas muito mais por esses dois fatores do que pelos canais digitais. Vocês também estão testando, né, fizeram um projeto já piloto de teste de medidores inteligentes de energia. Como que eles funcionam e quais os próximos passos depois desse piloto? A gente tem hoje, né, na casa de cada um dos nossos clientes, né, o nosso medidor, o nome popular, o relógio, né, onde marca a energia. Então a gente hoje tem um leiturista que ele todo mês ele visita a casa dos nossos clientes para fazer a leitura e a medição do consumo de energia. A medição inteligente, ela substitui esse serviço, ela faz essa medição de forma remota e 100% digital. Qual é o nosso desafio aqui? O primeiro é desafio de investimento. A gente precisa substituir no limite os 10 milhões de medidores que temos hoje. E o segundo é comunicação de dados. Numa rede tão capilarizada como nós temos, com quase 700 cidades em 4 estados, a gente tem uma capilaridade que vai desde os grandes centros até as áreas rurais. Então eu preciso ter uma forma eficiente e confiável de comunicação de cada um dos 10 milhões de medidores para que eu consiga receber essa informação no meu centro de operação. Então a gente está hoje nessa fase, né, de preparação e de planejamento para que a gente possa implantar a medição inteligente. Fizemos um projeto piloto aqui na cidade de Jaguariúna, aqui no estado de São Paulo. É uma cidade de 50 mil habitantes. Fizemos hoje 100% da cidade de Jaguariúna. Ela já é telemedida. Usamos ela como piloto pelas características da região. Então, uma região que tem uma similaridade muito grande com toda a área de concessão da CPFL. Então, tem cliente urbano, tem cliente rural, tem indústria, tem comércio. Então, a gente consegue monitorar e avaliar exatamente o impacto da medição inteligente para cada um dos nossos clientes. Além disso, testamos também a tecnologia. Como eu falei, a transmissão de dados ela é crucial para que a gente consiga ter uma medição inteligente massificada. Usamos 4 tecnologias diferentes, né, para ver qual delas responde melhor, qual delas é mais eficiente, para que no momento certo a gente consiga aplicar ela para todos os nossos 10 milhões de clientes. Só lembrando aqui, né, a gente hoje já tem medição inteligente para 100% do Grupo A da CPFL. O Grupo A é um número de clientes muito menor, mas em termos de consumo, ele já responde a mais ou menos 50% do consumo de energia da CPFL, hoje já é telemedido. Obviamente, o desafio é você expandir essa medição inteligente no varejo, né, chegando a cada um dos clientes de baixa tensão da CPFL. Estamos nesse caminho, o investimento é alto,
A CPFL hoje tem um investimento de 3,4 bilhões de reais por ano para substituir todos os medidores que temos hoje para os medidores inteligentes. É um investimento adicional de 5,5 bilhões de reais. Então faremos isso, né, no tempo certo e da forma correta. A entrada das redes 5G pode ajudar nessa transmissão de dados? E tem mais projetos que vocês já vislumbrem usando essa nova geração das redes móveis? O que a gente tem hoje aqui como desafio? Velocidade, né, para o uso atual, né, a gente usa a transmissão de dados em si, é uma transmissão de dados pequena, porque basicamente eu coleto a quantidade de consumo do meu cliente naquele momento e trago ele para cá. Então, eu não tenho uma grande transmissão de dados, né? Isso aqui acho que não seria um desafio. No caso do 5G, o desafio é capilaridade, né? Como eu falei, como eu estou espalhado aqui praticamente 4 estados, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Paraná, né, eu tenho uma área muito grande. Então, eu preciso ter capilaridade do 5G para que, de fato, eu tenha um uso mais massificado dessa tecnologia. Aqui, assim, a dúvida é zero que teremos isso em algum momento, não sabemos ainda quando, mas certamente teremos. A gente já vislumbra, né, uma série de aplicações de monitoramento de rede, monitoramento de consumo, monitoramento de equipamento, então manutenção preditiva, que dá para fazer uma série de usos e aplicações com uma comunicação de dados confiável. Certamente o 5G vai ajudar muito. Talvez não agora, no curto prazo, acho que a gente precisa, de fato, precisamos nos planejar com as tecnologias que estão hoje em uso, mas certamente no futuro o 5G vai ajudar muito. A CPFL também está aplicando análise de dados e algoritmos de inteligência artificial para fazer a gestão das equipes que estão em campo. O que mudou com essa adoção da inteligência artificial? Aqui, Dani, a gente tinha um desafio grande, que era o desafio de sistema. Então, a gente fez uma migração recente, que ainda estamos fazendo, né, de um sistema chamado ADMS, que é um sistema de gestão de operação de rede, hoje o mais moderno no mundo, que de fato traz para a gente, assim, uma capacidade de gestão de rede que a gente não tinha no passado. A gente também depende muito de transmissão de dados, mas hoje, de uma maneira em tempo real, o ADMS consegue gerenciar a nossa rede, consegue identificar alguma falha em algum determinado ponto de rede. A gente consegue ter, né, com as chaves automatizadas que nós temos na nossa rede, ele consegue fazer a autorreligação. Então a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ter, assim, uma capacidade de gestão e de resposta para o nosso cliente hoje muito melhor do que a gente tinha há muito pouco tempo atrás, né? E o que acontece? É um sistema que ele gera muita informação. E um dos desafios desse projeto era o que nós vamos fazer com toda essa informação. Então, hoje a gente trabalha com Big Data, trabalha com Analytics, trabalha com inteligência artificial, para que a gente consiga receber essa informação, tratar essa informação, analisar ela, usar as experiências de tudo que já aconteceu na nossa rede, para que a gente consiga melhorar os procedimentos das nossas equipes em campo. Então, a gente melhora a qualidade do atendimento e a produtividade das nossas equipes, ao mesmo tempo que a gente consegue, através de inteligência artificial, começar a comparar comportamentos da rede. Tá? Então, a depender do tipo de comportamento, a gente já sabe que uma rede está numa situação de estresse e ela está prestes a ter algum problema. Então, a gente já manda uma equipe de maneira preditiva para que a gente consiga equacionar e evitar o problema. Então, isso aqui o ADMS consegue dar para a gente essa flexibilidade de operação muito importante. Mas aqui teve uma preparação grande, não é só a implantação do ADMS, mas é como é que eu recebo toda essa informação e consigo tratar ela. Então, hoje, a gente consegue fazer isso, como disse, é real time, então o sistema ele é muito autônomo. Então, a depender do tipo de problema, a depender do tipo de rede, o sistema, de maneira autônoma, ele consegue identificar pelo tipo de rede, qual é a equipe que a gente precisa mandar, com georreferenciamento, ele consegue localizar aonde tem uma equipe preparada para aquele tipo de atividade e manda e despacha essa equipe automaticamente, sem interferência dos nossos operadores. Então, isso aqui que o ADMS está fazendo, aqui de novo, à medida que a gente tenha aumento na capacidade de transmissão de dados, a gente falou aqui do 5G agora, quanto mais capacidade de transmissão de dados eu tiver,
mais eu consigo trazer dado, mais eu consigo fazer análise e melhorar ainda mais os nossos procedimentos. Então, eu diria que hoje a gente passa por uma revolução na operação de rede, né, que a gente começou com a DMS, e aqui é só o começo. A gente sabe que vem muita tecnologia, né, que a gente consegue aplicar para melhorar ainda mais a qualidade para o nosso cliente final.